Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando agora na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações sobre o nosso Mengão e deixar você muito bem atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, que deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Bom, dito isso, feito o merchan do canal, vamos falar um pouco das notícias do nosso Mengão. Depois da vitória sobre o Goiás, o Flamengo se reapresentou ontem, na quinta-feira, e iniciou a preparação para a partida de amanhã, sábado, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, partida essa válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Começamos essa preparação com duas boas notícias, né? Gerson treinou segunda e terça e nada sentiu. Foi para a transição e tem chance até de jogar contra o Bahia, porém o Flamengo está se precavendo e não vai levá-lo para Salvador, né? Ele está sendo preparado para estar presente no clássico da próxima terça-feira, clássico este válido pela disputa das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. Outra notícia boa é Guilherme Varela, que depois do procedimento cirúrgico feito no seu quadril, deve voltar a ser relacionado pelo treinador Jorge Sampaoli para a partida de amanhã contra o Bahia lá na Fonte Nova. Sobre Pedro, o Flamengo ontem, no finalzinho da tarde, divulgou uma nota, um comunicado no seu perfil oficial do Twitter, dizendo que Pedro acusou sim uma pequena lesão no músculo adutor direito da sua coxa. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Pedro está fora realmente da partida de amanhã contra o Bahia, mas tem uma chance remota de estar presente na próxima terça-feira jogando contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então vamos aguardar que existe essa possibilidade. Felipe Luiz, o lateral esquerdo, já faz trabalhos individualizados na transição no campo desde o início dessa semana e foram integrados junto ao restante do grupo nessa quinta-feira. Felipe Luiz vai para o jogo contra o Bahia? Dificilmente vai, mas com certeza vai já estar apto e à disposição para ser opção do treinador Jorge Sampaoli para a partida de terça-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Chegando na metade do mês de maio, meus amigos, eis que finalmente apareceu o primeiro gol de Everton Ribeiro na temporada 2023. Lógico que demorou, né? Demorou muito a surgir esse gol do Everton Ribeiro e ele já estava precisando até para que ele possa voltar à forma e jogar também o futebol que a gente sabe que ele tem capacidade para jogar. Demorou, mas quando veio, apareceu na forma de um golaço, né? Um golaço que Everton Ribeiro marcou contra o Goiás na vitória de quarta-feira por 2-0, vitória que nos tirou da zona de rebaixamento da competição. Lembrando que ontem, os jogos realizados ontem, Fortaleza 0, São Paulo 0, Botafogo 3, Corinthians 0, Curitiba 1, Vasco 1, mantiveram o Flamengo na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro em seu primeiro turno. Ao passo que, se Vasco ganha, se Corinthians ganha, o Flamengo teria perdido aí 2 posições, estaria nesse momento na 14ª posição. Agora nós vamos fazer algumas colocações sobre o efeito da chegada de Sampaoli ao Flamengo, que pode ser refletida por algumas situações específicas, né? Como por exemplo, o ressurgimento do jogador Gerson como craque que é, né? E da sua importância para o elenco do Flamengo. Gerson até então, sendo comandado por Vitor Pereira, não estava jogando nada, estava sendo até muito questionada a sua contratação pelo Flamengo. Depois que São Paulo chegou, adiantou ele na posição, ele teve um posicionamento no campo diferente do que vinha jogando com Vitor Pereira e passou a crescer muito e voltar a ser aquele jogador decisivo que apareceu em 2019 com a camisa do Flamengo. Outro, o bom futebol jogado pelo atleta Pulgar nos últimos 3 jogos, conquistando assim a confiança não só do treinador, mas também da torcida que está empolgada com a participação de Pulgar como jogador ali de meio campo. Ele que tem sido muito desenvolto e também muito participativo nas questões de meio campo do Flamengo. É outro que merece destaque após a chegada de São Paulo. E
para terminar, o crescimento e a confirmação dos atletas Vitor Hugo e também Cebolinha, ambos que cresceram muito com a presença do técnico Jorge Sampaoli, se tornando importantes para o elenco rubro-negro. Então, a gente parece que está ganhando reforços que já estavam dentro do Flamengo e que até então não estavam desempenhando bom futebol. Bom, destacar também a presença do grande Bruno Henrique, né? Que praticamente na quarta-feira contra o Goiás, jogando desde o início da partida em substituição a Pedro, que saiu lesionado, confirmando que clinicamente e fisicamente ele está muito bem. O que está faltando realmente para o Bruno Henrique é somente o ritmo de jogo para voltar a ser o nosso velho BH, o nosso rei dos claques, dos clássicos, o jogador decisivo que sempre foi vestindo a camisa rubro-negra. Bom, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, meus amigos, inicia hoje contra o São Paulo as disputas pela semifinal do NBB 2022-2023, uma disputa de melhor de 5 partidas, né? A partida inicial vai ser disputada hoje às 20 horas no Tijuca Tênis Clube e terá transmissão exclusiva do Sport TV. Então vamos apoiar o nosso basquete orgulho da nação. Bom, o Conselho Deliberativo do Flamengo recebeu proposta de emenda ao Estatuto que excluiria a chance de retorno de Bandeira de Melo à presidência do Flamengo. A sugestão proposta em uma emenda ao Estatuto é impedir que sócios que ocupem cargos políticos se candidatem a presidente, e nesse ponto eu concordo. Eu acho que você ou vai ser dirigente do Flamengo ou você vai ser político. As duas coisas juntas não servem. Bom, meus amigos, a lesão do centroavante Pedro ontem diante do Goiás foi a 21ª lesão de um jogador do Flamengo em 2023. Então é muita lesão, né? Nesse período, o Flamengo disputou 30 jogos, foram disputados, ou seja, uma média de 0,7 lesão por jogo nessa temporada para o Flamengo. É um nível alto que nós precisamos baixar esse nível. O novo preparador de goleiros do Flamengo, Rogério Maia, iniciou o trabalho no rubro-negro ontem, quinta-feira, e já trabalhou tendo à disposição dele todos os goleiros que estão no time profissional do Flamengo. O novo treinador contou nesse primeiro dia com a presença de Santos, Cauã, também Matheus Cunha e o próprio Neneca, né? Até o Santos, que estava com aquele problema lá de estar sendo poupado, esteve presente normalmente no treinamento que marcou o início do trabalho de Rogério Maia como novo treinador de goleiro do Flamengo. Lembrando que Thiago Heller, o ex-treinador de goleiro do Flamengo, continua na comissão técnica assessorando ali o novo treinador. Bom, meus amigos, defendida pela comissão de arbitragem, a equipe que vai trabalhar na partida entre Fluminense e Flamengo, terça-feira, 21 horas, no Maracanã, partida essa, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, né? O árbitro será Anderson Daron, da FIFA do Rio Grande do Sul, assistido na bandeira 1 por Bruno Rafael Pires, da FIFA de Goiânia, o assistido na bandeira 2 por Danilo Ricardo Simon Maniz, que é da FIFA de São Paulo, e no árbitro do VAR, no árbitro de vídeo, Daiane Muniz, que é da FIFA de São Paulo. Bom, uma das embaixadas que é pioneira no projeto de consulados e embaixadas do Flamengo, a Embaixada Fla Bahia, diplomada em 2008 como embaixada do Flamengo, anunciou ontem que está saindo do projeto de embaixadas e consulados rubro-negros, né? A embaixada alega descaso da atual diretoria do Flamengo em não liberar, na pessoa do vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, os ingressos para o jogo de amanhã contra o Bahia, os ingressos que abasteceriam as embaixadas rubro-negras nordestinas que estariam presentes. E aí causou um prejuízo danado a todos os torcedores rubro-negros das embaixadas e consulados do Flamengo no Nordeste, que já estavam se programando, contando com esses ingressos reservados pela diretoria do Flamengo, o que não foi feito e o que é lamentável. Jorge Sampaoli, desde quando terminou o jogo diante do Goiás, indica a presença de um time alternativo do Flamengo diante do Bahia amanhã na Fonte Nova. O treinador está alegando a sequência de jogos como motivo para que ele possa tomar essa medida. E aí diga aí no seu comentário do vídeo se você concorda, se o Flamengo deve ir com o time titular amanhã contra o Bahia, com o time misto, com o time todo reserva. Então diga aí, emita a sua opinião.
Bom, meus amigos, Everton Ribeiro é o líder do Brasileirão em passes decisivos e em grandes chances criadas de gol. A estatística é do SofaScore Brasil, que mostra que Everton Ribeiro tem uma assistência, 14 passes decisivos e 6 grandes chances criadas para o seu time dentro do Campeonato Brasileiro. Depois de Rodinei, elogiar Davi Luiz como orientador e também incentivador da carreira, motivo pelo qual o Rodinei cresceu muito como jogador do Flamengo, agora foi a vez do outro garoto, Vitor Hugo, do Flamengo, elogiar e também afirmar que Davi Luiz é um paizão para ele, é um cara e é uma peça fundamental no seu desenvolvimento dentro do Flamengo como jogador profissional de futebol. Então, a gente espera aí ou pergunta, será que o Davi Luiz não está na função errada? Será que não é melhor ele ser o psicólogo do Flamengo ou o coach motivacional do Flamengo em lugar de ser zagueiro, já que ser zagueiro ele não está jogando nada, né, pessoal? Então, fica a dica aí. Bom, por coincidência, os adversários de amanhã na Fonte Nova, Flamengo e Bahia, são os dois times da Série A do futebol brasileiro que mais gols sofreram na temporada 2023. Cada um sofreu 37 gols, é muito gol sofrido por esses dois times. Bom, meus amigos, uma notícia importante agora. O Flamengo solicitou à CBF autorização para atuar a partida de amanhã contra o Bahia na Fonte Nova com o uniforme número 2, o novo manto sagrado branco, né? E por que fazendo essa estreia do manto sagrado amanhã contra o Bahia? E por que o Flamengo tem que pedir autorização para a CBF? Porque quando a CBF marca, ela já determina quais são os uniformes que estarão jogando Flamengo e Bahia e até também a arbitragem. Então, para que não haja tumulto na hora de chegar lá, cada um joga com o uniforme que quer, ela já pré-determina. Então, tem que ser comunicado e tem que ser solicitado e autorizado pela própria CBF que o Flamengo possa usar o manto sagrado número 2. Bom, estava eu terminando esse vídeo aqui e decidi olhar o vídeo disponibilizado pela Flá TV do treino do Flamengo realizado ontem, quinta-feira. E aí, para minha surpresa, vi nas imagens uma imagem muito boa, né? Uma surpresa boa. Thiago Maia também está na transição, treinando com o restante do grupo. Com isso, a chance de todos estarem disponíveis contra o Fluminense na próxima terça-feira é muito grande. Gerson, Felipe Luiz, Varela e Thiago Maia com certeza vão estar contra o Fluminense. E isso deixa a gente ainda muito mais esperançoso para que o Flamengo possa fazer uma boa exibição e conquistar essa vitória que é importante. Fabrício Bruno completou no jogo contra o Goiás 50 jogos com o manto sagrado rubro-negro e junto com esses 50 jogos veio a afirmação dele como titular absoluto do técnico Jorge Sampaoli. Bom, para terminar nosso giro de notícias, o Flamengo emitiu uma nota oficial nessa quinta-feira, desmentindo aquelas situações dos sócios da Off-Rio e também se pronunciou de forma oficial em relação à venda de ingressos para o primeiro jogo em que o Fluminense é o mandante da partida no jogo da Copa do Brasil. O Flamengo não pode fazer nada porque a operação da venda de ingressos para o primeiro jogo é do Fluminense. O que o Flamengo pode fazer é usar a reciprocidade e também no jogo de volta fazer a mesma coisa que o Fluminense fez, ou seja, começar a vender e só depois de 72 horas deixar a torcida tricolor adquirir os ingressos. Então, não tem o que fazer, tem só que aceitar. Né? Vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.